À medida que vocês sentirem que podem, quando der, começa a trabalhar esse princípio da imitação a partir do impulso do movimento simultâneo. E aí é simples. Alguém vai iniciar uma dessas estruturas e o grupo todo tem que acompanhar. E a ideia é de que quem observa, o público não perceba quem iniciou alguma das estruturas. O jogo coreográfico possui 3 tipos de jogadores: o jogador coreógrafo, o jogador intérprete e o jogador público. Eles fazem parte de uma tríade indivisível e fundamental para o acontecimento do jogo. Então, nesse sentido, a gente tem no mínimo 3 jogadores para o jogo acontecer, tanto de forma pedagógica quanto de forma espetacular. Cada um desses jogadores tem uma função muito específica. O jogador intérprete, ele, a partir dos comandos do jogador coreógrafo, constrói as danças. Rodrigo pausa, vem pro canto na frente do palco, rápido, para olhando para onde você quiser e finge que tá cortando uma cebola na cozinha. O jogador coreógrafo é responsável por esses comandos para o jogador intérprete, por administrar o estímulo sonoro e por comandar o que vai acontecer ali naquele espaço. O jogador público possui uma função fundamental, que é a função de receber essas informações, e não só de receber, porque o público no espetáculo nunca tem uma função passiva. Por mais que ele não fale nada e fique ali escondidinho no escuro, a interferência dele, mesmo que energética, é sempre direta ao espetáculo. Então ele tem a função de ser esse elemento para onde vai a comunicação. Eu construo algo para alguém. E se eu não tenho esse alguém, eu não construo nada para ninguém, só para mim mesmo. Eles são peças tanto quanto nós. Há uma certa tensão, mas acho que todo jogo você tem aquela incerteza, né, do que você vai jogar um dado, você não sabe se você cair naquela casa, o que você vai ter que fazer, a regra, né, do jogo. E eu acho o mais surpreendente é você conseguir construir algo que chame a atenção do público, a fim de fazer ele mover da cadeira, levantar e ir até o microfone jogar. É uma outra visão, mas é bem gostoso de experimentar. Assim. Então eu tenho que estar sempre pronto, com um estado de vitalidade apto a executar e construir a partir do comando daquele que está na função de jogador coreógrafo. Jogador Pedro entra em cena. Fixe um ponto. E começa a imitar o que está acontecendo no centro do palco. Jogadora número 2, Ariane, entra em cena e imite o jogo. A gente começa com um jogo simples de estruturas, que são as estruturas mais simples do espetáculo, caminhadas pelo espaço, desenhos de movimento do corpo como um todo e pausas. E eles ficam nesse jogo de estruturas até o público se acomodar, e aí eles começam a se apresentar, a dizer quem eles são. E aí aos poucos eles vão revelando etapa por etapa do jogo, que o jogador coreógrafo pode comandar
essas 3 estruturas, que o jogador coreógrafo pode dar comandos simples, ações simples, como andar pelo espaço, caminhar, olhar um ponto, deitar, enfim, comandos bem simples e objetivos. Jogadores intérpretes, parem. Caminhem. Desenhem pelo espaço. Como eles revelam as regras? Eles jogam e depois apresentam o que jogaram. Então, por exemplo, eles começam revelando as partituras, as estruturas. Bailarinos estão em estrutura de caminhada, bailarinos estão em estrutura de pausa. Aos poucos eles começam a comandar essas estruturas. Depois eles contam para o público. O coreógrafo pode trabalhar com as estruturas de caminhadas, pausas e desenhos pelo espaço. E aí, por um último momento, eles fazem a pausa para todas as partituras serem executadas simultaneamente, para o público perceber qual é o material coreográfico que ele tem para trabalhar. E aí depois eles abrem o jogo para o público. E aí a gente começa, tem um intervalo de 5 minutos, que eu acho que é super importante, no sentido de que é um momento em que as pessoas respiram, dão uma zerada, pensam no que elas querem fazer, vão ao banheiro se precisarem, porque o espetáculo é longo. É difícil, hoje em dia, a gente ver dança com mais de 50 minutos. E, ao mesmo tempo, é um espaço deles irem até a bancada dos CDs e olharem os CDs. E, ao longo das apresentações, eu tenho percebido que esse espaço é fundamental. Meu nome é Daniel Ruiz, eu sou músico, guitarrista, compositor. Desde 2003 eu trabalho com trilha sonora para teatro, dança, performance. Eu fui convidado pela Lígia Torinho para fazer direção musical do espetáculo Jogo Coreográfico, o que a princípio pode gerar uma certa estranheza, porque o espetáculo não tem uma trilha sonora previamente concebida, não tem músicos ao vivo, os bailarinos não cantam, e a música é aleatória. O público escolhe os CDs na mesa e escolhe o que vai colocar. Então, do que se trata uma direção musical para esse espetáculo? Ela trata de uma relação. Inicialmente, o que a gente ia trabalhar é uma relação dos jogadores intérpretes com a música. Mais do que isso, uma relação entre os jogadores intérpretes e os desejos musicais dos indivíduos que iam ali se expressar, que iam ali escolher o CD a partir da sua bagagem. Galera, vamos aproveitar que a gente está aqui ao ar livre e perceber todos esses sons que estão à nossa volta. Os sons que a gente produz, os sons que estão mais distantes. Anotar eles. Enquanto a gente faz a nossa partitura, cada um faz a sua partitura, a gente anotar esses sons mentalmente e ver o que eles mudam na nossa interpretação, como eles alteram a nossa qualidade de movimento. A gente criava uma atmosfera em que o importante não era acertar uma trilha sonora, mas poder se expressar livremente através da escolha das músicas. E aí a gente começa um segundo tempo, que é um tempo em que tem todas essas regras do primeiro, e aí a gente introduz 2 novos elementos. Um é um saco de objetos, e aí que eles podem usar esses objetos, e esses objetos também trazem metáforas e outros significados para a dança.